dando continuidade ao estudo que temos vindo a desenvolver à segunda-feira, deste livro que tantos conhecimentos nos traz, que nos traz uma visão realmente muito benéfica para a nossa própria evolução espiritual, que nos fala da alimentação mais correta ao nosso bem-estar físico e ao nosso caminho progressivo enquanto seres em evolução, enquanto espíritos. Hoje vamos então ao capítulo 6, portanto, à parte 2, que nos diz assim: conforme Andrea Franco Lopes, a Universidade de Loma Linda, na Califórnia, Estados Unidos, pesquisou a partir de 1958 o efeito do estilo de vida sobre a saúde de 23.000 adventistas do sétimo dia, culturalmente vegetarianos. Concomitantemente, a Sociedade Americana de Câncer realizou estudo similar em população com hábitos convencionais. A comparação dos resultados obtidos nos dois grupos permitiu concluir que os homens adventistas viviam de 5 a 8 anos a mais, tinham 40% menos câncer e 34% menos infarto do coração. Portanto, este estudo demonstra-nos que os vegetarianos têm mais saúde. Impressionado com estes resultados, profissionais do Ministério da Saúde dos Estados Unidos sugeriram o financiamento de outro projeto para prosseguir esta linha de investigação científica. Desde 1972 até os dias atuais, 34.198 adventistas vêm sendo estudados, tendo propiciado a publicação de enorme quantidade de teses e artigos científicos que confirmaram os resultados inicialmente obtidos. Portanto, 34.000 já é uma amostra significativa. Colin Campbell é bioquímico norte-americano especializado em estudar os efeitos de longo prazo da alimentação sobre a saúde humana. Professor emérito de Bioquímica da Nutrição da Universidade de Cornell, publicou mais de 300 artigos científicos relacionados ao tema e foi coautor de um dos livros de nutrição mais vendidos, The China Study, o estudo da China. Eis um depoimento de Campbell. Após uma longa carreira na investigação científica, eu decidi sair do sistema. Resolvi descobrir por que os americanos são tão desinformados a respeito da alimentação. Como pagadores de impostos, vocês têm o direito de saber que muitas das informações que receberam a respeito dos alimentos, saúde e doenças estão erradas. Proponho uma redefinição daquilo que se entende por alimentação saudável. Vocês precisam saber a verdade sobre os alimentos e porque se alimentar da maneira adequada pode salvar uma vida. Todos nós, de alguma forma, ao longo principalmente dos últimos anos, já vamos tendo essa noção que a alimentação traz-nos mais qualidade de vida e ajuda-nos de forma efetiva a combater várias doenças, com, obviamente, o resultado de um melhor bem-estar para nós. No início da sua carreira no MIT, Instituto de Tecnologia de Massachusetts, Campbell acreditava que a ingestão elevada de proteína contribuiria positivamente com a saúde. Achava que a dieta dos norte-americanos era a melhor do mundo. Mais tarde, foi chamado a participar de um projeto nas Filipinas para pesquisar as razões da alta incidência de cancro do fígado
em crianças malnutridas. Declarou o eminente cientista: neste projeto descobri o inusitado. As crianças que consumiam dietas com maiores teores proteicos eram as que apresentavam maior incidência de cancro do fígado. Diante desta constatação, ele iniciou um estudo profundo sobre o papel da nutrição, especialmente da proteína, como agente causal do cancro. Numa parceria entre as universidades de Cornell e Oxford, com a Academia Chinesa de Medicina Preventiva, teve início o projeto conhecido como Estudo da China, que deu origem ao livro do mesmo título, que durou 20 anos e abrangeu 2.400 municípios da China e Taiwan e milhares de pessoas. O foco principal da pesquisa foi avaliar a relação entre doenças e estilo de vida. Foram encontradas mais de 8.000 associações estatisticamente significativas entre dietas e doenças. Os cientistas vão pesquisando, vão analisando, vão nos comprovando estas informações. Cabe a nós, agora que já vamos conhecendo estes resultados, optar em consciência. Como conclusão resumida, afirmou Campbell: pessoas que ingeriam dietas mais ricas em alimentos de origem animal contraíam mais doenças crónicas, sobretudo cardiopatias, diabetes e cancro. Pessoas com dietas predominantemente vegetarianas apresentavam-se mais saudáveis. Salientou ainda o pesquisador que de 80% a 90% de todos os cancros, doenças cardiovasculares e outras formas de doenças degenerativas podem ser prevenidas com dietas vegetarianas. Não raro, nós sabemos que pessoas que se encontram em tratamento de cancro, alguns médicos já têm o cuidado de informar o doente que não deve comer determinados alimentos. Eu presenciei isso com um caso próximo da família. Portanto, há alimentos que, tudo bem, a doença já está contraída, mas se os continuarmos a ingerir, nós não vamos ter tão bons resultados e a hipótese de a doença ter uma recidiva é considerável. É pena que muitas vezes precisamos de chegar à doença, precisamos de chegar à dor, para sermos obrigados a parar e a pensar em como nos alimentamos. Umas vezes vamos a tempo e conseguimos controlar, outras vezes não. Por exemplo, em géneros de comparação com o tabaco, com o cancro do pulmão também. Então, a alimentação, não sei se conseguiria afirmar que a relação é do mesmo ponto, mas como todos nós sabemos que o tabaco faz mal e vai nos provocar lesões pulmonares, também a alimentação de alguma forma vai nos causar danos gravíssimos no nosso organismo. E hoje os próprios cientistas já confirmam isto. Em artigo científico publicado em 2012, pesquisadores da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, concluíram que o consumo de carne vermelha correlaciona-se com a elevação de risco de morte de seres humanos, sobretudo na forma de doenças cardiovasculares e cancro. No estudo que embasou esta conclusão, foram consideradas observações de 37.698 homens ao longo de 22 anos
e 83.644 mulheres durante 28 anos. Manchete da página A13 do jornal O Estado de São Paulo, do dia 8 de abril de 2013. Metabolismo no intestino faz carne elevar risco de doença. Assim escreveu o jornalista Ayrton Escobar. Não bastasse a gordura e o colesterol, cientistas descobriram mais uma razão pela qual o consumo de carne vermelha aumenta o risco de doenças cardiovasculares. Segundo uma pesquisa publicada na revista Nature Medicine, o metabolismo da substância L-carnitina, nutriente natural da carne vermelha, por bactérias no intestino, produz uma substância, TMAO, que favorece o acúmulo de gordura nas paredes arteriais, podendo desencadear um processo de arteriosclerose. O jornalista relatou o depoimento do autor principal da pesquisa, Stanley Hudson, no Departamento de Medicina Celular e Molecular de Cleveland Clinic, no estado de Ohio, nos Estados Unidos. Há tempo já se sabe que há um fator de risco para doenças cardiovasculares associado ao consumo de carne vermelha. Só que as gorduras saturadas e o colesterol não são suficientes para explicar isso. A exposição prolongada à L-carnitina altera a composição da flora intestinal, aumentando os riscos de doença. A TMAO altera a maneira como o colesterol e os esteroides são metabolizados e inibe um processo chamado transporte reverso de colesterol. Talvez isso explique porque algumas pessoas desenvolvem arteriosclerose mesmo sem ter colesterol alto. Cientistas do Instituto de Pesquisa em Medicina Preventiva, na Califórnia, também nos Estados Unidos, liderados por Jim Ornish, concluíram que dietas equilibradas, acompanhadas por atividade física e mental, podem alterar o código genético. Olhem que informação importante. O nosso estilo de vida pode modificar aquela que já pode ser a nossa predisposição para a aquisição de determinadas doenças, algumas kármicas, que já vêm na nossa necessidade espiritual. Portanto, o nosso comportamento diário pode modificar para melhor ou para pior a nossa condição. Os pesquisadores estudaram 30 homens com risco de câncer da próstata, que ao invés do tratamento convencional, a cirurgia, radiação e hormônios, adotaram dieta rica em frutas, grãos e legumes durante 3 meses, bem como caminhada de meia hora e 1 hora de meditação por dia. Eles perderam peso e tiveram a pressão arterial normalizada, mas o que mais chamou a atenção foi a alteração do código genético destes senhores. Os genes que atuavam no desenvolvimento de doenças, como o próprio cancro da próstata, foram desativados e ativados outros genes combatentes. Portanto, também isto está comprovado. Ressalta-se que não somos o que comemos, mas, por sermos quem somos, cuidamos melhor ou pior do corpo que habitamos. A alimentação é um cofator importante para a formação da síndrome ectoplasmática e, por isso, merece cuidados adequados, diz-nos Luciano Monari. Monari salientou que esta síndrome compõe-se de um conjunto de sintomas que podem indicar uma série de enfermidades. A causa é a produção desequilibrada de ectoplasma ou fluido vital, em decorrência da desarmonia psíquica ou comportamento alimentar inadequado, como a ingestão de carnes e derivados,
bem como de alimentos industrializados, com altos teores de produtos químicos. Está envolvida na formação dos sintomas físicos, da ansiedade, da depressão, do transtorno de somatização, síndrome de tensão pré-menstrual, fibromialgia, enxaqueca e úlcera gástrica e duodenal. Segundo Eric Slywich, a Sociedade Vegetariana Brasileira tem a cautela de não afirmar que o vegetarianismo cura doenças, pois ainda não existe embasamento científico sólido sobre esta questão. Todavia, dietas livres de carnes previnem e auxiliam no tratamento de determinadas enfermidades. Previnem e auxiliam no tratamento, repito. Júlio César Acosta Navarro é médico do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas de São Paulo. Após revisar mais de 2.000 artigos científicos sobre os efeitos das dietas vegetarianas na saúde humana, ele escreveu a obra Vegetarianismo e Saúde, onde abordou mais de 42 doenças que podem ser prevenidas com a eliminação das carnes dos nossos cardápios. Ao final do capítulo 8 do seu livro, Navarro teceu um comentário de alerta para uma realidade irrefutável. Ninguém desconhece o poder das grandes multinacionais, verdadeiros impérios comerciais, envolvidos na produção e comercialização de produtos carnídeos. O valor profilático e terapêutico de uma dieta vegetariana perante as diversas doenças de alta morbimortalidade é indiscutível. Seu valor em termos económicos, tanto para a sociedade quanto para o indivíduo, é incalculável. Então, por que não há um claro reconhecimento oficial a partir do qual sejam adotadas medidas de aplicação prática para a população em geral? Por acaso devemos buscar os responsáveis por isso? Se fosse assim, creio que nós, médicos, seríamos os primeiros culpados. As falhas não necessariamente são por opção, mas também por omissão ou por desconhecimento. A classe médica precisa prestar mais atenção a estas questões para melhor poder tratar e informar os seus pacientes. Ressaltamos mais uma vez que os resultados de diversas pesquisas científicas mostraram que a dieta vegetariana pode ser adotada em qualquer fase da vida do ser humano, inclusive para gestantes, crianças, idosos e atletas. Aqui o problema é que nós nascemos e crescemos numa cultura que a carne é fundamental, indispensável à nossa dieta saudável. Errado, ignorância, eu diria mesmo. Ainda todos nós precisamos de conhecer e de saber verdadeiramente o teor dos alimentos e perceber aquilo que nos faz ou não falta. A dieta vegana, aliás, peço desculpa, notícia publicada no jornal Folha de São Paulo, no dia 11 de junho de 2013, à página C7, tem como título: Atletas adotam dieta vegana em busca de melhor desempenho. Atletas de alta competição. A dieta vegana está sendo adotada por atletas para melhorar o desempenho físico. O ex-triatleta canadiense Brennan Brazier afirmou: já tinha tentado todo o tipo de alimentação, com muita proteína, com pouco carboidrato, até que aderi à dieta à base de vegetais.
Ele gostou tanto do resultado que já escreveu 3 livros sobre o vegetarianismo e sobre o veganismo, no caso. Também já se declararam veganos o jogador de beisebol americano Prince Fielder e o ultramaratonista Scott Younger, também americano, e o jogador de hóquei no gelo Mike Zigomanis, canadiense. Segundo a nutricionista Sharon Palmer, especialista em dieta vegetariana, estudos mostram que uma alimentação rica em antioxidantes e anti-inflamatórios pode ajudar na prevenção e na recuperação de lesões. Considerando-se que a atividade desportiva é demasiadamente desgastante, citaremos alguns exemplos de profissionais de desportos que aboliram a ingestão de carne, mas, antes de citá-los, faremos uma abordagem sobre os mais eficazes corredores de longas distâncias do mundo, os quenianos. O atleta brasileiro Pedro Cerise esteve no Quênia para treinar junto com eles e conhecê-los um pouco melhor. A matéria sobre sua experiência foi publicada na revista Contra-Relógio. Pedro esteve em Itam, pequena cidade de apenas 4.000 habitantes, localizada a 2.400 metros de altitude. Origem de atletas que já prefizeram 20 recordes mundiais. Lá está o Centro de Treinamento de Alta Altitude, destinado não apenas aos corredores de alto desempenho, mas também aos amadores que desejam evoluir no desporto. A pergunta que todos fazem é: por que os quenianos dominam o mundo das corridas de longa distância? Cerise constatou, primeiramente, que eles treinam bastante, até 3 vezes por dia, com muita seriedade e concentração. Quando fazem treinos leves de corrida, em grupos de até 200 atletas, o silêncio é absoluto. Outro ponto destacado pelo articulista foi a alimentação. Só comem 3 vezes ao dia e a dieta é baseada em hidratos de carbono, sobretudo o gali, similar à nossa polenta de milho. Como proteínas, ingerem leite, grãos cozidos, ovos e raramente carne. Não comem alimentos industrializados e as dietas são pobres em gorduras. A baixa ingestão de carne surpreende por não se tratar de atitude individual, mas de um grupo com os melhores resultados do mundo no contexto das corridas de rua. E com esta informação, realmente que nos deixa de pensar, porque todos nós vamos vendo também desporto na televisão, realmente os quenianos, eles parece que têm uma energia inesgotável e nas maratonas e nas provas de grande distância, eles são imbatíveis realmente. Então, mais uma informação, mais um estudo, mais um complemento que vem fortalecer esta tese. Para terminar, eu gostava apenas de focar mais um ponto que ao ler este capítulo me chamou a atenção. Aqui a questão não é apenas o consumo de carne, é nós pensarmos hoje em dia a quantidade de hormonas, de produtos químicos que são constantemente injetados, que são constantemente manipulados naquilo que comemos. Não é só a questão de comermos carne, irmãos nossos, seres vivos, que como temos visto aqui ao longo destas semanas, que sentem a dor, que sofrem para nós nos alimentarmos. Também é a quantidade de hormonas, de produtos químicos que nós consumimos. Porque a rapidez com que se prepara um animal para depois morrer é absolutamente surpreendente. Então nós devemos pensar sobre isso quando nos alimentamos. O que é que nós estamos a comer? Que hormonas, que coisas que nos vão fazer tão mal? Então é mais um ponto que nós nos devemos focar
e optarmos em consciência por uma alimentação cada vez mais saudável. E nos dias de hoje, com a internet, com os livros, com os esclarecimentos, todos nós já vamos tendo informação suficiente para optar cada vez da melhor forma. E eu garanto que vamos nos sentir melhor, muito melhor. Eu garanto não, aliás, os estudos garantem. Vamos ter outra qualidade de vida, outra energia, outra disposição, surpreendendo-nos até, pensando que a falta de carne nos vai fazer falta, que vamos andar sem forças, que vamos ter fome. Não, os estudos dizem-nos exatamente o contrário. E eu penso que a experiência também de algumas pessoas que todos nós conhecemos, que já adotaram esta via alimentar, que se sentem melhor, mais leves, mais desintoxicados de alguma forma. Então, por que não, aos poucos, pensarmos nisso? Mais uma vez foi um prazer ler estes capítulos, aprendermos com este senhor, com este autor, com esta equipe espiritual que assim acredito que nos traz esta informação. Mais um momento rico, com certeza, para todos nós.